estudantes do nono ano. Olha a nossa segunda parte da correção das nossas atividades de geografia, ok? Então aí, se não está com o teu livro, dá uma pausa no vídeo e vai embora buscar o teu livro de geografia, ok? Vamos para a nossa correção, ok? A nossa correção, nessa segunda parte, ela se encontra na página 155 do livro de vocês. Na página 155, eu tenho na primeira atividade, qual é a relação existente entre a diversidade étnica e cultural presente no Oriente Médio e a indústria bélica internacional. Então, nessa atividade, nesse quesito, ele quer que você faça esse tipo de relação. O que existe? Qual é a relação entre as diferentes culturas, presente no Oriente Médio? Lembrando que essa atividade é referente ao conteúdo que a gente já explorou sobre o Oriente Médio. Então, nessa questão aqui, você vai relacionar as diferenças culturais e o que essas diferenças elas terminam ocasionando nesse território. A gente sabe muito bem que essas diferenças terminam elas sendo muito, como a gente pode dizer, sabemos que essa diferença ela termina sendo indo para o seu extremo, se assim a gente pode dizer, tá bom? O extremo da violência física e assim por diante. Então, essa diferenciação, essa diversidade, qual é a relação que ela tem com a indústria bélica? A indústria bélica significa a indústria que produz armas para a guerra, tá bom? Então, qual é a relação disso aí, tá bom? Então, tem alguém que está ganhando dinheiro em cima da desunião das pessoas, das nações que estão nesse território, ok? É bem interessante, pessoal. No segundo quesito eu tenho qual é a ligação entre o Oriente Médio e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Você para e analisa. Se possível, volta, pessoal, pode voltar ao conteúdo, analise lá. Ele quer saber qual é a relação do Oriente Médio e essa organização internacional do petróleo, do comércio de petróleo. O que é que tem a ver Oriente Médio e petróleo? Lembra que uma das grandes reservas de petróleo é no Oriente Médio. E isso daí já começa a explicar o porquê, os constantes conflitos, o porquê os Estados Unidos da América, certo, tem grandes interesses nesse território. Então aí, se você prestou atenção, eu já comecei a entregar alguns pontos fulminantes para essas respostas, ok, pessoal? No terceiro quesito eu tenho como se caracteriza o relevo do Oriente Médio, certo? O relevo do Oriente Médio tem a existência de planaltos, tem conjuntos montanhosos e também pode ser encontrado justamente as planícies, certo? Então, esses três principais conjuntos, professor, mas nesse território, o relevo só é classificado dessas três formas? Não, existem todas as formas de relevo. As três que eu terminei transmitindo para vocês é justamente as predominantes, certo? Então essas são as três características predominantes do relevo no Oriente Médio, certo, pessoal? No quarto quesito eu tenho o que são os kibbutzim e qual a sua importância para a população local, tá bom? Então, esses espaços são nada mais, nada menos do que fazendas agrícolas, certo? Que terminaram tendo sucesso devido à sua alta tecnologia no sistema de irrigação dos seus vegetais, certo? Então, eles tiveram muito sucesso em uma área que a gente pode classificar como áreas desertas. E, como eu estou falando em uma área deserta, esses territórios, essas fazendas, grandes fazendas agrícolas, entram na classificação que a gente conhece de oásis, tá bom? E como foi que eles conseguiram todo esse sucesso? Através da tecnologia da irrigação, tá bom? Muito importante. O quinto quesito, a partir do que estudamos nesse capítulo,
Comente com o seu colega a respeito da importância da geoeconomia do Oriente Médio para o mundo. Escreva as conclusões a que chegaram. Como não há essa possibilidade na atual situação, você pode sim fazer esse tipo de reflexão, tá certo? Então, a economia do Oriente Médio, né, ela se prevalece de quê? Né? Já entreguei nas primeiras questões da nossa atividade. Eu tenho aqui o desenvolvimento através da indústria do petróleo, né, que se encontra justamente no subsolo, é lógico, desse território, certo? As estratégias privilegiadas desse território. Lembra o porquê Oriente Médio? Ele está justamente em uma localização privilegiada, né? É uma ponte, se assim a gente pode dizer, de comunicação física, né, lógica entre África, Europa e Ásia. Ok, pessoal? Na sexta questão eu tenho, com 15 países, o Oriente Médio está localizado na parte oeste do continente africano, em uma área que ultrapassa 6,8 milhões de quilômetros. Nesse contexto, apresente as principais características do clima, né, dessa região e qual a influência do clima para a formação da vegetação. A partir do momento que você começa a classificar o clima do Oriente Médio, observe que automaticamente você irá encontrar a vegetação. Ele quer que você faça aqui uma relação entre o clima e a vegetação. Há muito tempo, né, que a gente vem nas nossas aulas e eu sempre utilizando-se de geografia, lógico, né? Então, em um termo geográfico, assim, né, eu posso dizer, né, que o clima é o senhor de todas as coisas aqui no nosso planeta. Por quê? É o clima que vai denominar qual é o tipo de solo, qual é o tipo de vegetação, né, quais são os costumes de determinado povo, de determinada nação, e assim por diante. No caso aqui da sexta questão, ele quer que você faça essa relação. O que é que tem a ver clima e vegetação? Quais são os tipos climáticos da região, né, do Oriente Médio? Né? Logo você começa também a descrever quais são os tipos de vegetação. Lembra que durante as aulas eu disse, olha, é um clima bastante parecido com a região Nordeste. E quando a gente foi para o lado da vegetação, estudar a vegetação no Oriente Médio, também eu destaquei, olha, essa vegetação, né, tem uma semelhança extraordinária também com a nossa região aqui no Brasil, que é a região do Nordeste, tá bom, pessoal? No sétimo quesito eu tenho quais são as principais diferenças entre o povo árabe e o povo persa, certo? Gostaria de salientar que nessa questão aqui, quando vocês forem fazer essa diferenciação, né, qual é a diferença entre o árabe e o povo persa, né, vocês façam a diferença utilizando a origem desse povo, certo? Então, a diferenciação que ele está pedindo aqui no livro de vocês levam em conta a origem, ok, pessoal? Na oitava questão, eu tenho aqui um mapa, certo? Observe no mapa abaixo as principais atividades econômicas no Oriente Médio. Então, são atividades econômicas, logicamente, irá falar a questão sobre a economia. De qual território do nosso planeta? Oriente Médio, certo? Em seguida, faça uma análise e justifique a razão pelo qual a economia da região sofre influência direta. Olha só, você vai fazer a sua reflexão levando em conta a economia dessa região com relação ao clima, ao solo e a topografia desse território. Topografia é o relevo, né? Esses três fatores que a questão coloca aqui, né? Como ela está ligada com o desenvolvimento econômico dessa região, certo, pessoal? Então aqui, com relação ao clima, qual é a influência? Será que a influência, né, do clima, logicamente, sobre os vegetais, né, ele é de sucesso ou insucesso? E por que tem esse insucesso? E por que tem o lado positivo, certo? O solo, o que se pode aproveitar desse solo no Oriente Médio? Quais são as riquezas desse solo do Oriente Médio? Uma dica, não esqueça do petróleo, tá bom? E a topografia.
né? Em quais áreas topográficas a topografia, de uma forma geral no Oriente Médio, contribui de qual forma, né, para a economia dessas áreas? Ou não contribui? E por que não contribui? Tá bom? Então fica justamente esse esclarecimento. Na realidade, né, as nossas correções das atividades, vocês já perceberam, a gente pode trocar esse termo correção por orientação, certo? Então eu faço esse tipo de orientação porque muitas vezes a gente deixa de fazer uma determinada questão porque a gente não entendeu determinados termos, né? A didática muitas vezes nas questões, né, a gente não entende e tal. Então eu criei esse momento justamente para transmitir esse tipo de ajuda, esse tipo de esclarecimento, ok, pessoal? Na 10ª questão eu tenho: depois do petróleo, qual fonte energética predomina no Oriente Médio? Então, no Oriente Médio eu tenho, em primeiro lugar, o petróleo. Ele sai ditando todas as regras, né, naquele território, principalmente econômico, tá bom? Depois do petróleo, em segundo lugar, qual é o outro tipo energético, né, se assim a gente pode dizer, que predomina no Oriente Médio, certo, pessoal? Vimos também, né, em aulas passadas, que predomina justamente a energia solar, ok, pessoal? E deveria predominar em todas as regiões do nosso planeta, certo? Porque os combustíveis fósseis, coisa realmente do passado, e porque a gente ainda insiste nisso aí, sendo que a gente tem, né, tecnologia o bastante para captar energia solar, eólica, okay? E assim por diante, certo? Agora lembrando, essas perguntas que eu fiz anteriormente, ela claro que tem uma resposta, certo? Tem uma indústria, né, terrível por trás de toda essa questão de manter, né, a utilização de combustíveis poluentes, certo? Já na página 167, né, eu tenho agora, né, as outras atividades. Essa daqui é bem curtinha, tá bom? No primeiro quesito, eu tenho: leia a frase abaixo e responda: ela é verdadeira ou falsa? Além disso, você também será obrigado a justificar, tá bom? Apesar de o petróleo constituir uma riqueza fundamental para o Oriente Médio, podemos citar a água como um recurso de tamanha importância. O que está dizendo aqui? Sobre o Oriente Médio, o petróleo nessa região é muito importante. E a gente já bateu muito em cima disso. Por que é importante e assim por diante. Mas tem o mesmo grau de importância a questão da água, né? E por que ela é importante nessa região? Já que é a nossa área de estudo, né? Delimitamos geograficamente essa área para a gente começar a estudar, certo? Lembrando, o petróleo nessa região é em abundância, enquanto a água, né, está justamente na escassez. Logo, pelo fato da água estar em escassez, ela termina também sendo um bem precioso. Certo, pessoal? E assim, com o passar do tempo, e cada dia mais isso vai ficando evidente, né, que a próxima riqueza, né, que valerá ouro, será justamente a água. E já salientei para vocês, né, qual é o território, qual o continente ou qual o país, olha, estou delimitando aqui, né, a qual a gente tem, né, abundância em águas, tá bom? Está o nosso território, território brasileiro, está o nosso continente, o continente americano. E aí, as nações que estão passando por esse momento tão difícil de escassez de água, né, eles já estão de olho há muito tempo também no nosso território. Cabe a gente se informar, estudar e também, de forma inteligente, proteger o nosso território. Ok, pessoal? No segundo quesito eu tenho: diante do que estudamos sobre as 3 principais religiões do Oriente Médio, aponte as principais semelhanças entre cristianismo, islamismo e judaísmo.
certo, pessoal? Então, são religiões, né? Essas três têm suas diferenças, claro, diferenças extraordinárias, mas também elas têm pontos de semelhança. E essa questão está destacando aqui para vocês quais são os pontos que exigem, né, que tem, né, essa ligação, que são semelhantes. Então, somente a primeira dica para você desenvolver, né, as outras, encontrarem as outras questões que eles pedem aqui. Olha só, eles acreditam em um único Deus. Essa é a primeira semelhança, tá bom? E aí a gente tem outras e outras semelhanças a qual vocês vão necessitar colocar nessa atividade, certo, pessoal? Na terceira questão eu tenho: veja a imagem abaixo e comente. Observe que é um cadeado, certo? A parte metálica desse cadeado, né? Aquela voltinha do cadeado. Observe aí no teu livro. Observe que ele está aqui denominado como Palestinos, né? E a parte onde se coloca a chave, né? Observe que ele está denominado Israel, certo? Então é uma grade que esse cadeado está travado, está trancado. E observe que tem uma palavra em branco. E qual é essa palavra? Paz. Mas observe que essa palavra paz, ela não está por trás da grade. Ela está fora dessa grade, né? Então qual é o significado dessa imagem aqui? Olha só, para ter paz nesse território, necessita-se abrir esse cadeado. E quem é que está travando esse cadeado? Palestino e Israel. Certo, pessoal? E eu vou muito mais adiante. E qual é a chave, professor, para esse cadeado aqui? É a união. Certo? O nome dessa chave é união. Com suas palavras, as principais dificuldades encontradas para a resolução do conflito entre israelenses e palestinos, aí você vai desenvolver com suas palavras, certo? Já dei uma pista aí muito grande, já ajudei bastante, né, nas respostas, né, na resposta, claro que é pessoal, né, mas já dei uma esclarecida legal aí para vocês desenvolverem da melhor forma essa terceira questão da página 167. Na página 168, eu tenho aqui, né, um pequeno texto, certo? Denominado Uma Região Quente. Então, é bem pequenininho esse texto, vocês podem fazer essa leitura. Logo abaixo eu tenho: apresente 3 fatores que originam os conflitos entre os países do Oriente Médio. A gente já vem debatendo há muito tempo, né? Por que os países do Oriente Médio eles estão em constantes conflitos? Então não são mais novidades para vocês, tá bom? Ele apenas pede 3 fatores, apenas 3 fatores. Professor, se eu estiver com mais fatores para colocar aqui, posso? Fique à vontade, mas o mínimo aqui são 3 fatores. Aí já vou entregar para vocês um. Aí você, professor, de novo, petróleo, tá bom? É um dos fatores que tem causado muito conflitos, tá bom? Muitos conflitos nesse território, certo? E aí fica, né, para vocês encontrarem os outros fatores, certo, pessoal? Eu tenho aqui a 5ª questão e última, certo? Nessa nossa orientação das atividades de geografia. Na 5ª questão eu tenho: no século XXI, o mundo ainda não conseguiu se desvencilhar do etnocentrismo, dos nacionalismos ou localismos radicais e dos preconceitos. Ok? Logo, eu tenho aqui, algumas frases que deixam bem expresso, né, os preconceitos com relação à raça, à religião e nações e assim por diante, certo? Agora eu vou descobrir o que é essa questão, o texto que abriu essa questão e essas 2 imagens aqui. Com todo esse material que a questão me ofereceu, o que ele quer, certo? Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, que tema? Preconceito, racismo e assim por diante, certo? Escolha um momento histórico ou um momento da história da humanidade para discorrer sobre com
Com base nas imagens, nos conhecimentos sobre o tema, né? Tema, preconceito e assim por diante, escolha um momento da história da humanidade para discorrer sobre práticas de intolerância, certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você irá encontrar, né, uma história, por exemplo, a escravidão aqui no Brasil, né? E nesse período, quais foram os preconceitos aqui originados, despertados, tal? É justamente, né, fica à vontade para encontrar outros fatores históricos, tá bom? É apenas uma orientação que eu estou passando para vocês, certo? Então você vai discorrer, né? Em tal momento histórico aconteceu esse tipo de preconceito, esse tipo de assim. Fique à vontade para vocês, né, elaborarem, né, as reflexões, os pensamentos, tá bom? Vocês têm liberdade para isso e, muito mais importante que isso, inteligência, certo, pessoal? Mais uma vez, um forte abraço, estamos sentindo a falta de vocês, certo? Um forte abraço e não perca a fé!